Essa planta, que faz parte do álbum da Avenida Central, então ela mostra, quer dizer, os terrenos e os arruamentos, enfim, a formatação da cidade naquele momento, o traçado e essa que está em exposição, o traçado já finalizado. Ela traz uma série de relatórios, dos quais nós estamos mostrando só uma prancha, que são os relatórios de indenizações, os relatórios de benfeitorias, os relatórios de iluminação, enfim, os relatórios de terrenos doados pela prefeitura, os relatórios que trazem os nomes dos indenizados e dos novos proprietários. Então ela faz, na verdade, e todos com os valores, é uma prestação de contas. Até hoje não sei se alguém fez uma checagem dessas contas para saber se é uma prestação de contas nos moldes contemporâneos, sem entrar em polêmicas, mas ou se é uma prestação de contas relativamente transparente, mas o relatório, ele é um relatório da Comissão Construtora da Avenida Central, ele traz esses dados e traz um componente de imagem muito poderoso, que é um fotógrafo, que é talvez o principal nome do século XIX, propondo e realizando um projeto, que é um projeto de fotografia de arquitetura bastante significativo, porque ele, nesse período, está trabalhando com negativos em gelatina, mas ainda numa técnica que é uma técnica de impressão por contato. Então, a dimensão destas colotipias é a dimensão dos negativos. Há um negativo exposto ali, que é da Avenida Central, e a colotipia e o desenho de fachada estão aqui. Né? Então, quer dizer, você tem... então, ele faz algo que é muito poderoso. Ele agencia a impressão disso na França, né? Para que isso seja produzido também. E o Ferrez, a história do álbum da Avenida Central é que quando ele chega com material impresso e pronto aqui, isso é depois da inauguração. A inauguração foi em novembro de 1905. E, é claro que foi uma inauguração às pressas, ela continuou sendo construída, mas basicamente você vê que no álbum da Avenida Central não há Biblioteca Nacional, não há Teatro Municipal, não há Museu de Belas Artes, só os projetos, não as imagens. E o Ferrez depois faz a documentação do Municipal, faz a documentação da Biblioteca Nacional e do Museu de Belas Artes, a meu ver, talvez até pensando num processo de fazer um adendo ao próprio projeto do álbum, né? Porque esses edifícios só ficaram prontos alguns anos depois da inauguração, e são edifícios marcantes do projeto da Cinelândia. Né? Então o Monroe está aqui, né? Porque o Monroe é um projeto para a Cinelândia, mas ele é um projeto que vem da Feira de São Luís, nos Estados Unidos, em 1904, e é depois reconstruído aqui, e ele fotografa, porque o álbum é editado em 1906, 1907, mas aí é um atraso na sua finalização. E o fato concreto é que até 1911, 12, o Ferrez está discutindo com a Comissão da Construção da Avenida Central a distribuição desse álbum, pagamento, etc. E a maior parte desses álbuns são perdidos numa ressaca documentada aqui por fotógrafos como o Malta e o Bipos, no Flamengo, onde ele tinha um endereço e num porão, abaixo do nível da rua, estavam lá estocados os álbuns da Avenida Central, e a maior parte se perdeu nessa ressaca. E, portanto, são poucas instituições que têm exemplares. A Biblioteca Nacional tem, nós temos 3, porque são originários da coleção Gilberto Ferrez, mas ele não chegou a circular na escala que deveria ter circulado. Ele imprimiu quantos? Não tenho um número exato até hoje, para falar a verdade, eu não tenho esse número, mas a gente estima que algo superior a, talvez, em torno de 500 exemplares, ou talvez em 300 e 500. Eu não tenho... Os negativos ele fazia ou ele importava? Os negativos, ele importava nessa fase, quer dizer, o negativo de gelatina, ele já é industrializado. Né? O Ferrez tem uma característica interessante, nessa vitrine aqui a gente tem 3 negativos. Tem um negativo da Avenida Central, tem um negativo da Central do Brasil, da antiga Central do Brasil, que é num formato panorâmico, 24 por 37, 22 por 37, e há um negativo de grande formato, de 44 centímetros por 1,10 m. Né? São todos da década de 80, quer dizer, os 2 negativos, não o da Avenida Central, que já é 1905, 6, né, quando ele está documentando, os outros 2 são da década de 80. Um é de gelatina e o outro é de colódio. O que é de colódio é o de maior formato.
que é o de 44 centímetros por 1,10 m. Naquele momento, o Ferrez usava uma câmera panorâmica de varredura, que é uma câmera que trabalha com um negativo sendo exposto ao longo de 10, 20 minutos, dependendo, né, da luz exterior, e o negativo está em movimento e a câmera também está em movimento. Então, aqui ele aparece duas vezes, é exatamente isso. Quer dizer, ele está com a câmera de varredura e está com uma outra câmera que ele aparece posando, e aí ele e uma outra pessoa, que eu acho que é um fotógrafo também, eles dão a volta por trás da câmera e se posicionam de novo, e aí você fecha, né, o ciclo, né? E a imagem que a gente está mostrando é uma imagem de Botafogo, feita do Morro da Viúva, que ele faz uma panorâmica de 180 graus do Morro da Viúva, né? 20 minutos? Demora 10 a 20 minutos. Tem, inclusive, a câmera ali ao lado, na vitrine, que é um folheto que o Ferrez publicou na década de 80 sobre exatamente essa série que ele vinha produzindo com essa câmera, que é uma câmera que ele comprou em 1878 em Paris, chamada câmera Brandon, e ele inclusive ampliou o tamanho que a câmera poderia suportar, e aí ele faz os negativos usando a técnica que ele fez durante a década de 70 e final dos anos 70, que é o colóide. O colóide é uma técnica que você prepara, o próprio fotógrafo prepara. E aí no vidro, aí não há limite, eu posso fazer o colóide desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, e ele continua nos anos 80, quando ele já está usando negativos de vidro industrializados, que ele está comprando, ele está vendendo, porque ele tem uma casa comercial, ele representa fabricantes internacionais, ele está fazendo os negativos de colóide dele no tamanho... Gelatina também no vidro, né? Gelatina no vidro também, só que a gelatina você industrializa e você pode expor e revelar a posteriori. O colóide você tem que, na hora que você vai expor, preparar e tem que revelar junto à câmera. É uma técnica, porque o colóide é um verniz com éter e álcool. Então, assim, ele está num frasco. Se você abrir o frasco, aquilo vira um polímero, vira um plástico, evapora o éter e álcool e aquilo vira, né, um material transparente. Então, o que é o colóide? Você põe um material fotossensível dentro de um verniz com um solvente que evapora. Então, você não pode preparar isso agora e levar, porque quando ele evapora, o que acontece? Quando você coloca isso sobre um vidro e ele evapora, ele fica um verniz impermeável ao processamento químico. Porque quando ele evapora totalmente, ele polimeriza e ele vira uma camada impermeável à água, portanto, você não consegue revelar. Então, a técnica do colóide é qual? Eu uso um suporte em vidro, eu uso uma substância que é aderente ao vidro, dentro dessa substância, eu coloco um material fotossensível, que é o sal de prata, e enquanto o solvente está evaporando e aquilo está começando a polimerizar para formar um filme impermeável, né, que é o colóide quando ele seca, eu tenho tempo de colocar aquilo no revelador e ele aceita... O laboratório é ao lado, você põe a câmera, você monta uma barraca do lado, nessa barraca do lado você bota o colóide, bota na placa, bota no chassi, bota na câmera, abre, expõe, fecha, volta para a barraca do lado, tira, põe na bandeja, revela, vê o resultado, fixa, bota para lavar e para secar. Revelador e fixador e bota para secar e pronto. E aí depois secar, guarda na caixa e vai embora. Imagina, quer dizer, cada chapa dessas é uma operação de manhã inteira para fazer uma só. No caso dessa chapa que está aqui de Botafogo, só existem 4 desses negativos de 44 por 1,10 m que sobreviveram na coleção do Ferrez, como negativos, né? E esses 4 ficaram numa caixa de madeira que sofreu ação de água. E ele fez 3 negativos daquela tomada do Morro da Viúva. Por que os 3? Porque estavam juntos? Por que só esses 3 sobreviveram? E tem um outro que é do Morro do Castelo, vendo o Paço Imperial, né? Esses 3 do Morro da Viúva, 2 estavam de cabeça para cima e 1 de cabeça para baixo. Quando a água bateu neles e destruiu 1/3 da imagem, né? Então, se vocês forem ver ali, vocês vão ver que a gente tem a imagem digital, né? A gente tem um negativo que está todo precário, que é um dos 3, mas se você olhar do lado na legenda, você vai ver que tem 3, e um deles, a área do céu é que é danificada, e o primeiro plano está lá, e o outro não. Então, a gente digitalizou os 3, a gente sobrepôs a informação dos 3, e a gente reconstituiu uma imagem que ele buscou e que ele
imprimiu e que muito próxima ao que a gente está apresentando aqui, porque, de fato, né, aquilo é uma fusão de 3 registros originais, mas que dão uma percepção, quer dizer, da imagem que ele construiu, que ele produziu, né, com esse processo. Então, assim, o Ferrez tem essa característica, quer dizer, primeiro, de estar trabalhando num ponto de tecnologia avançado, né, que é essa questão do panorama de varredura, né? Por outro lado, você imagina que isso aí quebra qualquer noção de instantâneo, né? Se a gente ainda convive com a ideia de que a fotografia é um clique, um instantâneo, né? Essas imagens do Ferrez, ele sabia, né, que nada daquilo, uma vez finalizado, era instantâneo, porque tinha demorado 20 minutos para construir aquela imagem no processo da câmera, né? Talvez isso ajude a pensar por que ele depois se envolveu com cinema, por que ele sempre se manteve ativo em relação à estereoscopia, etc. Quer dizer, era uma pessoa que buscou o tempo todo estar também pensando as questões, enfim, de representação e de tecnologia. Mas eu acho que esses são aspectos que trabalham nessa linha que eu estava falando do início. Quer dizer, eu acho que o Ferrez construiu um repertório que traz a fotografia também para um patamar que eu identifico na litografia dos anos 40 e 50, quer dizer, que é um patamar de uma litografia muito poderosa. Se você pensar o Brasil Pitoresco, que é essa série do Fronde, esse álbum é tão marcante pelo seu conteúdo e por sua qualidade, né, gráfica. Primeiro, ele é todo baseado em fotografia. Segundo, é um projeto de um fotógrafo, um francês, que chega ao Rio, saído do círculo de Victor Hugo, né? Que naquele momento Victor Hugo, ele, o Charles Ribeiroles, que ele chama para escrever o texto, são todos eles estão exilados da França, porque eles são, na verdade, saídos, né, pela Restauração, pelo Napoleão III. Então, eles estão fora, o Victor Hugo vem para cá e propõe um projeto que é um projeto de assinatura, de um primeiro livro visual sobre o Brasil, e de assinatura porque esses projetos litográficos eram feitos na base de assinaturas, né, que eram comercializadas. O Dom Pedro assina isso e ele abre o projeto do Brasil Pitoresco com a família, com retratos de Dom Pedro, da imperatriz, das princesas. E ele chama para escrever o texto o Charles Ribeiroles, que é um jornalista que vem para cá, e a primeira coisa que ele faz é discutir as imagens do Fronde sobre escravidão, sobre o café, para discutir que aquilo era algo já arcaico, que, do ponto de vista econômico e político, quer dizer, o Brasil precisava substituir, né, quer dizer, a escravidão pela imigração, principalmente pela imigração europeia, etc. Então, tem um discurso ali, que já é um discurso em 59, num livro patrocinado pelo imperador, né, que é algo que bate frontalmente contra, né, quer dizer, essa questão fundamental da economia do país, que era a escravidão, né? E ele percorre Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, as fazendas de café, e é excepcional como conjunto, né? A tal ponto que o Barão do Rio Branco, em 1989, na exposição de Paris, Universal de Paris, que começa como um projeto do Império e se realiza como um projeto da República, porque, né, ele produz uma publicação chamada Le Brésil, que é uma compilação de imagens posteriores ao Victor Fronde, né? E ele escreve na introdução do Le Brésil, dizendo assim: finalmente agora temos uma publicação que rompe essa imagem do Brasil deixada pelo Brasil Pitoresco do Victor Fronde, que era a imagem da escravidão. Só que a publicação, a meu ver, de 89, ela é inferior do ponto de vista de força e de qualidade de imagem ao projeto do Fronde. É um projeto que revela o patamar da litografia nos anos 50. É isso que eu estou querendo evidenciar, né? Ele é um enorme portfólio com imagens de base fotográfica. A gente vai publicar ele agora, a gente está num projeto de parceria com a Biblioteca Nacional, a gente lançou um site chamado Brasiliana Fotográfica, e no final desse mês a gente deve lançar o Brasil Pitoresco inteiro lá também, né? Então, e um pouco mais à frente, o álbum da Vinda Central inteiro e outros também. Mas a pergunta era essa, do álbum da Vinda Central, o projeto é esse. Quem fez esse?
De Brasília é um projeto editorial, porque tem fotos de todo mundo, muitas do Ferrez, Loisinger, fotógrafos como, enfim, de final de século, Gutierrez. Não pega ainda Malta, é 89, né? Quer dizer, então Malta não está, outros fotógrafos de início do século não estão, mas pega uma gama ampla de fotógrafos e fundamentalmente mostra as inovações da segunda metade do século XIX, quer dizer, de 60 para 90, de um certo modo. Então tem a questão das ferrovias, a questão dos portos, a questão da urbanização, das estradas, quer dizer, as questões que realmente representavam também uma questão de uma certa modernização do país ao longo do Império, que não estão representadas no Brasil Pitoresco. O Brasil Pitoresco é uma representação urbana e da questão do café e trata de uma maneira muito, formalmente muito excepcional, a questão da paisagem natural do país, né? Ele tem, é um projeto visual muito interessante. Eu acho que tem uma certa questão que é importante a gente refletir sobre isso, quer dizer, esses projetos, como o álbum da Avenida Central, obviamente o Fronde, eles antecedem as revistas ilustradas, né? Então, de um certo modo, se você pensar aquela vitrine ali que está do Ferrez, você vai ver que tem uma infinidade de álbuns ali, né? E são álbuns que são álbuns de pessoas que adquirem imagens dessa representação que ele faz da cidade, mais onírica, né? A coisa da natureza, da paisagem construída. E tem álbuns que são álbuns comissionados também, né? Boa parte das imagens que estão ali são dos serviços de água, né? Que são o reservatório, por exemplo, do Pedregulho, do Morro da Viúva, né? Santa Teresa, que são todos construídos na década de 80, né? Que é um projeto do Império, e o Ferrez fotografa isso para a comissão construtora e faz 6 ou 7 álbuns fotográficos super elaborados, né? Que vão ser um monumento àquela construção. Isso para as ferrovias é a mesma coisa, você vai ter ao término de cada ferrovia, né? Quer dizer, uma documentação em um álbum que é da construção, mas basicamente representa, né? Quer dizer, não é um relatório visual, representa um monumento visual. Há uma monumentalidade nesse processo de documentação dessas obras que, no século XX, isso se dá de outra maneira, né? A fotografia ela está muito mais no contexto da comunicação mais periódica, né? Associada às revistas periódicas que acompanham aquele processo e divulgam aquilo durante o processo, de alguma maneira, com ou sem censura, mas você tem uma ferramenta de comunicação visual que é diferente, quer dizer, e um processo de comunicação visual que é diferente. Então, o processo periódico, até a abertura da Avenida Central, ele é mais textual. Os jornais estão começando com suplementos ilustrados, né? Quer dizer, você está começando as revistas ilustradas, já tem ali Malho, Careta, que estão começando. Mas é um processo que ainda está em germinação. Eu acho que na Presidente Vargas você já está num outro momento, dos jornais já incorporando a fotografia e tal. Então, é possível que tenha tido uma certa dispersão, por um lado, e por outro lado tem uma questão de linguagem, né? Quer dizer, o Malta trabalhou e fez uma documentação que é muito poderosa, mas sempre com a câmera no tripé. Então, ele é um elemento de transição muito incrível, porque assim, o Malta tem uma dinâmica de linguagem que já se afasta muito da fotografia do século XIX, que é também em tripé, mas se você pega os outros fotógrafos, você vê que eles estão construindo imagens, que é um pouco uma fotografia de cavalete, né? Porque tem o processo do colódio, tem o tempo, né? Tem a questão... Então, assim, as imagens são muito mais associadas a uma elaboração formal e menos associadas a um aspecto documental de momento, porque o momento é um momento difuso, é um momento das longas exposições. O processo de produção da fotografia ele é todo mais lento, então existe uma linguagem diferenciada que o Malta vai fazer uma transição, né? Porque ele está no meio do fogo cruzado entre a câmera de chapa, né? Mas com já sensibilidade elevada, né? E ele está no momento em que a redução, a câmera de pequeno formato está surgindo. Enquanto o Malta está fotografando aqui em câmera de tripé, o Guilherme Santos está fazendo estereoscopia na mão. No tripé, mas na mão também, porque já tem sensibilidade para fazer na mão. Então, a linguagem da estereoscopia dos anos 12 e 20 aqui do Guilherme Santos, que é compatível com Malta, ela é até já um pouco mais ágil do ponto de vista dessa direção, em direção a um fotojornalismo, né, nos termos da câmera na mão.
E o Malta fica num meio de campo, eu diria, mas muito importante, porque ele está na rua fazendo coisas que têm uma certa dinâmica, mas ele ainda está com a linguagem do tripé. Eu estou dizendo isso para dizer que essa linguagem é uma linguagem que é menos baseada na narrativa. Ela é mais baseada na solução de imagem única. Ele pode fazer séries, mas cada imagem tenta se resolver individualmente. A linguagem do fotojornalismo, ela é uma linguagem, muitas vezes, da narrativa. Né? E, às vezes, nos anos... na Presidente Vargas, você já pode ter fotógrafos que estão fazendo uma documentação... você tem cinema, tem outras formas, né? Mas a fotografia pode já estar fazendo uma narrativa nos termos de um fotojornalismo para uma documentação que não se sustenta só com narrativa. Ela precisaria também um pouco dessa chamada fotografia de arquitetura ou de paisagem. De novo, a câmera no tripé, esse sentido de você, né, dar uma parada para poder pensar o todo. Um pouco o teu trabalho, né, César? Eu acho que você, em grande parte, muito do seu trabalho em relação à cidade, você também... Né, quer dizer, isso não tem a ver com técnica, tem a ver com um certo olhar e com uma certa solução. E pode ser que nos anos 40, esse momento da técnica já estivesse no fundo do poço, porque estava mesmo, isso aqui está em declínio, né? E você vem substituindo pelo médio formato, pela câmera na mão. Né? E é possível que a Presidente Vargas tenha encontrado esse momento, entendeu? De uma certa... e não ter tido um comissionamento específico para isso. Essa questão, né? Porque fiquei chocado quando descobri recentemente o trabalho do francês Charles. De quem? Fotografou Paris. Charles, fotógrafo. Marville. Charles Marville. Marville. Uhum. É um trabalho absolutamente fabuloso, feito por um comissionamento para as mudanças. Preservação de memória, já em 1700, então já se pensava nisso. E aqui nós vemos 3 ruas sumirem, virar a Presidente Vargas e não ter que estar fazendo isso. Atualmente, atualmente a muita informação não existe um registro oficial sem comissionamento. Os jornais da época não guardavam direitinho as coisas. Os jornais dos anos 50 não eram exatamente... e você teve perdas subsequentes dos acervos de jornais, né? Perdas ainda não totalmente claras, mas assim, Cruzeiro, Manchete, né? O Globo tem uma memória importante constituída dentro do arquivo. Então, eu acho que esses são temas que você dependeria de um processo editorial hoje, de mergulhar nesses acervos existentes e provavelmente construir, reconstruir uma leitura desse processo, que eu acho que é uma coisa viável de ser feita, mas talvez não tenha sido feita nos termos desses trabalhos que a gente conhece mais hoje, que são os do Malta, do Ferrez. O do Torres é menos difundido, mas ele é mais documental do ponto de vista da obra, mas ele é importante também. Aqui no acervo de vocês têm coisa certa? Carlos, sei lá. Foto Carlos? Temos. A gente tem, nesse período, a gente tem um acervo, por exemplo, do Foto Carlos, né? Que era o Carlos Moscovics, que foi um laboratório estúdio importante nos anos 40, 50, 60, mas foi um fotógrafo mais ligado ao circuito um pouco da documentação social, trabalhou para a revista Sombra, foi fotógrafo do Jockey Club, fotógrafo do Cassino da Urca, foi fotógrafo do Quitandinha, né, e fez um pouco essa documentação nesse universo. Mas ele também foi um estúdio fotográfico que trabalhou muito para empresas e para construtoras. Então, só que ele começa isso um pouquinho depois, na década de 60. Então, por exemplo, ele tem coisas da Barra que são interessantes, porque ele está fotografando para João Forte, está fotografando para outras. Então, são conteúdos que vão ser interessantes, ou já são ainda, à frente. Eu não sei te responder, quer dizer, ele tem coisas da Presidente Vargas, com certeza, da abertura também, mas não um trabalho sistemático. E esse é um acervo que a gente ainda está percorrendo, porque é um acervo de 150 mil imagens e, portanto, a gente não conhece ele inteiro ainda. Mas, a princípio, pelo que a gente conhece até agora, não é um conjunto. No Instituto, a gente tem cerca de 900 mil fotografias, né, imagens distintas de mais de 40 coleções. A maior parte delas
ou metade dessas 40 coleções, são o que a gente chama de obra completa, entre aspas, mas é o arquivo de fotógrafos que chegaram ao teu instituto através dos próprios fotógrafos ou através da família, né? Ele foi ou doado, foi comprado, ou está em comodato. Tem vários acervos que estão em comodato no Instituto, estão depositados aqui, mas pertencem aos descendentes, enfim. Então, esses arquivos, né, eles têm características muito importantes, porque, primeiro, eles são um pouco um arquivo pessoal também, do ponto de vista do artista, do fotógrafo. Quer dizer, o arquivo de um fotógrafo, ele é claramente, obviamente, ligado à vida e à sobrevivência desse fotógrafo, mas do ponto de vista de imagem, ele inclui comissionamentos e ele inclui também expressão pessoal livre, né? Quer dizer, autoral. E claro que no trabalho comissionado também há expressão autoral, mas ele é um híbrido, muitas vezes, né? De um processo de vida e de crescimento do ponto de vista da expressão visual, né? Então, o arquivo, do ponto de vista do processo da fotografia, ele é algo excepcional, porque, na verdade, ele, com o tempo, permite você entender, né, trajetórias. Quando você tem um arquivo de um fotógrafo e uma biografia, né, do próprio artista ou por pesquisa depois, você vai entendendo uma série de questões, né, que são os processos, né? E, portanto, eu estou dizendo isso para dizer que o conteúdo dos arquivos está sempre lá, do ponto de vista documental, né? Quer dizer, se o cara fez a Avenida Central, deixou de fazer, você precisa de uma imagem da Avenida Central, ela estará lá ou não. E você pode depois... Mas do ponto de vista da trajetória daquele fotógrafo e até o que o levou à Avenida Central, ou o que o deixou de levar à Avenida Central, são as questões que estão associadas à trajetória das pessoas, que é o que mais nos interessa. Quer dizer, para o Instituto interessa muito mais a trajetória dos fotógrafos que iluminam a trajetória da fotografia brasileira como linguagem, a trajetória da fotografia como linguagem universal, do que se necessariamente ele documentou a Avenida Central. Quer dizer, a gente não faz decisões estritamente a partir dos conteúdos dos acervos dos fotógrafos. A gente toma decisões muito mais tentando pensar a importância daqueles artistas no cenário cultural do seu período, da sua inserção e da sua influência, e de tentar, inclusive, pensar isso como influência para a fotografia brasileira. Foi por isso que no início eu falei que a presença de Ferrez, Malta e esses outros nomes que estão aqui, ela é importantíssima no nosso contexto. Se você se perguntar um pouco para os fotógrafos que estão aqui qual é o peso relativo que a obra desses fotógrafos pode ter tido na formação deles, talvez muito pequeno, porque a própria difusão desses trabalhos ainda é pequena no contexto, né? É uma coisa que a gente está intensificando isso, talvez mais agora, não a gente instituto, a gente coletivamente. Mas, enfim, então, para responder a pergunta do Rio, eu estimo que dessas 900 mil imagens, talvez umas 300, ou até mais, um pouco sejam... Porque do Ferrez, por exemplo, metade da produção dele é Rio de Janeiro. Mas nós temos do Ferrez algo como 7 mil imagens produzidas por ele, aproximadamente metade disso é Rio de Janeiro. Mas é pouco, né? 3.500, né? Mas aí você tem fotógrafos, particularmente como o Moscovics, que atuou permanentemente aqui, um acervo muito grande. Aí a gente tem acervos grandes, David Zinn, são, enfim, 200 mil imagens, muito mais recente, mas tem uma... E esse sobre Rio é relativo, né? Você tem fotógrafos... mas Polidori são só 180 imagens. Não, quantitativamente falando... Agora, o que interessa mais é um pouco essa questão qualitativa, da relação que as pessoas têm com a cidade. Você tem João Martins Torres, todos que você falou, João Martins Torres? Temos. A gente... É uma série que a gente vai divulgar ela agora na internet, ela acho que ainda não está publicada. É um conjunto que a gente acabou não trazendo para a exposição, porque o conjunto que a gente tem é um conjunto muito esmaecido, ou com problemas de conservação, mas muito importante do ponto de vista da informação.
E como essa era uma exposição que não dava para esgotar os assuntos, a gente tem o Morro do Castelo está representado por 6 imagens, né? A gente tem muito mais imagens. Só o Morro do Castelo daria para uma sala inteira, né? Então a gente, nas opções que foi fazendo, acabou deixando alguns nomes de lado. A Avenida Central era um tema importante por causa, obviamente, do álbum do Ferrez, mas também pelo Malta. Mas, enfim, mas a gente tem. E o universo que a gente trouxe para a exposição, talvez para terminar, é o universo da fotografia amadora, né? Quer dizer, não é que a gente trouxe para a exposição. A fotografia amadora ou a fotografia feita por praticantes que não vivem, né, da fotografia, ela, na verdade, ela existiu desde o início da fotografia, mas você pega a Julia Margaret Cameron, que é um nome importante na fotografia do século XIX, no retrato, né? Na Inglaterra, ela não vive da fotografia, mas é uma pessoa, né, que pratica fotografia de alta qualidade, faz retratos, né, fotografa o seu círculo, né, de relacionamentos. Mas isso vai se acentuar mesmo nos termos, né, do que a gente chama de fotografia amadora contemporânea no final do século XIX, com essa questão mesmo que eu falei da gelatina, da Kodak, desse universo que se expande. E nesse período de 1900 a 1930, né, você tem um peso grande. Aqui a gente ressaltou isso pelo revival da estereoscopia, né? A estereoscopia é uma técnica que começa com a fotografia, já com a daguerreotipia. Se você observar na vitrine da daguerreotipias, há um retrato em estereoscopia, é um daguerreótipo feito com uma câmera estereoscópica, está no estojo, são 2 retratos parecidos, né? A mesma pessoa no mesmo momento, que o próprio estojo tem um visor que você pode olhar e ver. Então, é uma estereoscopia em daguerreótipo da década de 50. E logo, a partir do anúncio da daguerreotipia em 40, na década de 40 já foram realizados vários daguerreótipos. Você vai ter o Klumb, em 1856, 59, fazendo estereoscopias do Rio de Janeiro, né? O Ferrez faz. E aí você tem, na década de 10 e 20, um revival mesmo da estereoscopia, junto com essa sensibilidade maior dos materiais fotográficos e da fotografia amadora. Então, nós estamos com várias imagens em estereoscopia, e particularmente do Guilherme Santos, que é um fotógrafo que aqui no Rio de Janeiro faz uma documentação maravilhosa da cidade, usando essa representação 3D, né? Que é um recurso que está presente, né, ao longo da fotografia, mas que, no momento que antecede a televisão, ele se estrutura como, já no século XIX, mas ele retoma isso, né? Ele vira algo que na sala de estar é uma maneira de imersão, né? E a estereoscopia tem uma qualidade que é a mesma dessa projeção aqui, é imersão, né? A estereoscopia não é o efeito só do 3D, é que quando você olha um visor estereoscópico, você isola o seu campo de visão e você restringe ele àquela imagem, e você inclusive olha através de uma lente de aumento. A imagem ganha definição, ganha presença, ganha informação, e isso se soma à experiência da estereoscopia. O cinema é uma experiência de imersão, os panoramas, as grandes rotundas, né, em pintura são experiências de imersão, né? As técnicas contemporâneas de projeção de grande dimensão como essa são imersão. Aqui eu estou juntando uma escala que já é generosa com uma magnificação que é ainda mais potente, né? Porque eu faço em 2 por 9 metros aqui, de uma imagem que cobre os 2 por 9 metros e depois continua, vai ampliando, e você vai, né, entrando. Então, eu estou só comentando essa questão da imersão para dizer que esse é um elemento da representação, ele é um elemento da cultura, ele é um elemento que está conosco e que a fotografia é parte disso. Quer dizer, a imersão em si é uma questão cultural, né, que merece maiores e melhores reflexões. Quer dizer, né, o cinema é, por excelência, imersão, mas a fotografia e a fotografia digital hoje estão caminhando para isso, né? Quer dizer, as soluções de tecnologia hoje desses visores, é surreal ver, né, as pessoas metendo um óculos assim na cara, que é um videogame, ou esses novos óculos para você enfiar o celular aqui, você ficar, é tudo imersão, né? Quer dizer, estão nos carregando aí de opções de imersão, e a gente usou um pouco isso aqui também na exposição, mas sem pretender. Eu acho curioso que eu estou aqui assistindo você
falar e vendo a projeção no canto do olho. Esse é um legado da fotografia do século XIX que é muito interessante, né? Porque você vai desenvolvendo as coisas, aí de repente alguém chega numa coisa para substituir o papel. Qual era o problema do papel? A malha do papel, quando você vai fazer negativo para positivo, ela quebra a qualidade do positivo e o positivo fica parecendo uma gravura. É muito bonito se você quer fazer uma representação onírica de uma paisagem. Agora, se você quer documentar o detalhe do tijolo, o processo de negativo em papel e positivo em papel não funciona, porque ele não consegue registrar o detalhe no negativo precariamente e quando passa para positivo, destrói ainda mais, né? Aí o sujeito vai lá e inventa o suporte de vidro com o colóide, acha lá uma substância, né? faz o negativo de colóide. O negativo de colóide, que é essa coisa toda complicada de fazer, ele conviveu com o papel fotográfico de albumina, que é um outro passo para melhorar o papel. Clara do ovo, né? Aplicada sobre o papel, puxa a imagem para cima da superfície das fibras, né? Aí combina isso com um vidro, aí eu capturo em vidro, na câmera, aquela imagem que já está ali, maravilhosa, né? Desde a Renascença ali, eu consigo fazer com vidro uma coisa muito definida, ainda consigo jogar num papel que tem uma camada transparente de clara de ovo, que é uma proteína e tal, e a imagem fica toda na superfície, pá, e aí eu chego nas imagens de albumina, tipo do Ferrez, com uma qualidade excepcional, né? Só que eu não consigo ampliar, né? Porque não tem sensibilidade ainda suficiente à luz. Então, não consigo ampliar, tudo bem, mas eu quero fazer o álbum das obras de água em 30 por 40 centímetros, porque eu quero um álbum poderoso, eu quero um álbum que montado chega aqui, pá, esse aqui é o produto. Aí o que eu faço? Eu aumento o negativo para 30 por 40, porque como eu não posso ampliar, mas eu posso fazer a câmera do tamanho que eu quiser. 44 por 1,10 m, como o Ferrez fez com os negativos, tá? Para fazer uma cópia contato. Uma delas está aqui exposta, que é uma paisagem do Rio em albumina, que está antes da... Né? Então, esses caras foram construindo, né, uns repositórios de informação na forma dos negativos, que é como se você estivesse usando uma câmera de altíssima resolução, que só, né, instituições de pesquisa utilizem e tal, para fazer uma fotografia, não do cotidiano, mas de projetos importantes e tal, né? Mas o fato é esse, é que o negativo de vidro tem um potencial de formação enorme, né? Tem um crítico... Não, e na época você fazia e você olhava aquilo só na dimensão dele próprio, que já era uma coisa importante. É bonito você ver uma imagem de qualidade nos seus detalhes, mas hoje, com as facilidades, né, da digitalização, você tem esse tipo de coisa. E o que acontece? Tem uma coisa muito bonita que o Siegfried Kracauer, que é um crítico de cinema, ele tem um livro chamado Theory of Film, né, e ele fala sobre fotografia. Ele diz que a fotografia, para ele, é o momento de redenção da representação, da representação do mundo físico, do mundo real. Quer dizer, com a fotografia, todas as dificuldades de representação do mundo físico através das outras formas de representação visual, né, ficam superadas, né, porque a fotografia ela tem uma capacidade exatamente, né, de detalhe fino, de representação, que é a tal ponto marcante no processo que fotógrafos como Rodchenko classificavam isso como uma camisa de força, porque você né, não conseguia, às vezes, né, fugir desse dado do processo fotográfico, que era te trazer mais informação do que você queria, ou informação que não é ponderada, né, na medida que você gostaria, né, porque... E aí o foco seletivo, se você pensar nisso, né, quer dizer, ele é uma maneira de você criar, né, quer dizer, pesos relativos na construção da imagem através de um recurso óptico que elimina detalhes em alguns trechos da imagem e preserva detalhes em outros, porque o detalhe em si é um dado do processo fotográfico, e quando eu digo detalhe, é detalhe da textura, quer dizer, a fotografia consegue te dizer numa imagem ampliada dessa que o cara estava usando talvez um paletó de algodão ou de lã. Você nem vê o cara direito, aí vai ampliando, de repente você olha direito assim e fala, bom, não é um paletó de seda, é um paletó, né? Porque a reflexão da textura, ela informa sobre o mundo físico. A nossa vida é baseada nisso, a gente se orienta, eu sei o que é metal, eu sei o que é tecido, eu sei o que é
terra, vendo, né? Quer dizer, e a fotografia tem esse grau e essa capacidade de informação, né? É por isso que o Siegfried Kracauer diz isso, um pouco é a redenção da representação das texturas do mundo material, do mundo físico. E aí quando a gente começa a ampliar essas coisas, você vai percebendo isso, porque vai vindo detalhe, vai crescendo, mas o calçamento está lá, né? A árvore está lá, as texturas, quer dizer, não é que está... E aqui ainda é uma projeção HD, mas agora já tem 4K, já tem 8D, quer dizer... Eu não quero me basear muito na tecnologia, mas para terminar a nossa conversa, eu queria fazer um pensamento, não sei, né? Acho que é a hora, né? Mas eu acho que tem uma questão importante. Para mim, essa exposição, e para a nossa equipe aqui no Instituto, trouxe um pouco uma certa reflexão sobre o potencial da fotografia associada à informação urbana, né? Porque há uma relação muito importante e... Barulho estranho, né? A questão das novas tecnologias, ela, em primeiro lugar, a fotografia é algo que você não pode perder o aspecto autoral, você não pode perder o aspecto de contexto e de época. Não dá para entender fotografia se você não entender o período do Malta, o que ele era, como é que ele estava fotografando. Quer dizer, é uma questão real. Por outro lado, esse aspecto da informação, quer dizer, do grau de exame que a gente faz das imagens, a tecnologia hoje está permitindo, né, quer dizer, esses recursos, né? E eu acho que a gente vai utilizar isso mais daqui para frente, porque isso vai estar mais disponível nos dispositivos móveis, né, através de ferramentas Zoom, vai estar mais disponível nos laptops, nos computadores, e vai estar mais disponível, provavelmente, à frente, em coisas que a gente vai caminhar, né, que já usa, né, que tem paredes que são telas, isso que a gente está fazendo aqui por projeção, daqui a 2, 3 anos pode ser uma tela, né, de LED que você desenrola, põe aí, pluga lá, pronto, faz qualquer coisa e está funcionando até com melhor qualidade. Então, eu não acho que... Eu acho que isso é um problema, porque, na verdade, isso aqui é uma imersão, etc. A questão do conhecimento está associada à possibilidade que você tem de examinar as coisas, né, com detalhe, com calma, com contexto, né? Eu acho que a tecnologia trouxe uma ferramenta adicional de informação. E, por outro lado, a tecnologia está trazendo também a possibilidade de justapor as coisas. Então, por exemplo, o Malta é um fotógrafo que precisa de mais leitura, né? E tem grandes acervos aqui no Rio de Janeiro dele, mas daqui a pouquinho a gente vai conseguir, quem sabe, olhar o Malta todo eletronicamente, facilita quem quiser pensar a produção do Malta no sentido, e assim como outros fotógrafos, né? Então, a experiência da exposição para a gente desse aspecto é que eu acho que a tecnologia está chegando num patamar que essas coisas estão virando mais do cotidiano. E eu imagino que a gente logo vai usar essas técnicas de magnificação cada vez mais no próprio processo de catalogação mesmo, coisa que a gente não faz. A gente faz, hoje em dia, quando você publica uma imagem na internet com uma ferramenta de zoom, você quebra a cara, porque você olhou a imagem aqui e falou assim, não, isso aqui, se não tiver data, deve ser circa 1921, né? Aí você publica e, de repente, o cara lá magnifica e fala, cara, você não viu a pedra aqui que estava escrito alguma coisa, uma data, sabe? Tem uma casa lá que foi demolida e você diz, não, enfim, as informações que você não examinou a contento e que você oferece a ferramenta para as pessoas e as pessoas olham e do ponto de vista assim, de precisão, de informação, tem um potencial enorme, quer dizer, para a gente que tem que tratar desse universo e para as pessoas que têm, né, isso são fontes de informação. Muito bem, e de resto é o onírico, né? Não sei por que as pessoas se atraem e gostam tanto dessas imersões, mas eu acho que... Né?